Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao seu segundo podcast da série Oficina de Sucesso. E nesse podcast nós vamos estar falando de um tema muito importante de pessoas que tiveram oficinas de sucesso, né? Elas passaram com certeza por um processo seletivo de tomadas de decisões presentes que iam refletir acontecimentos no futuro. Então justamente isso é chamado de planejamento. Você é uma pessoa que tem o ato de planejar? Se sim, parabéns, pois você está no caminho certo. Reconhecer a importância do planejamento é reconhecer uma maneira acertada de fazer as coisas dar certo? Então, durante esse podcast de hoje, você vai entender o que é o planejamento, saber definir quais as etapas de um planejamento, compreender quais as vantagens do planejamento para as organizações, certo? Então, fique conosco, pega aí a sua bolacha com café, sente num canto confortável, põe o fone de ouvidos e vamos falar sobre planejamento, né? Vamos definir aí o que é planejamento. Então, o planejamento, galera, ele é uma evolução sofisticada de uma sociedade humana que se planeja dia a dia, né? Fazendo atitudes de planejar, quase que uma necessidade absoluta, né? O homem precisa de planejamento nos diferentes aspectos da sua vida, seja ele matrimonial, familiar, financeiro, profissional, acadêmico. Planejar para sobreviver é viver com qualidade. Durante esse período de podcast de oficina de sucesso, nós vamos considerar alguns pontos desse planejamento que vai fazer com que a sua oficina, o seu negócio possa não gerar só serviço excessivo, dor de cabeça, mas sim gerar lucratividade. O planejamento ele pode ser um planejamento a longo prazo, né? Esse planejamento ele tem várias faces e que a gente vai estar identificando quais são essas faces de um bom planejamento. Então, primeiro que tudo, a gente vai definir o que é o planejamento. Se eu dissesse o que é planejar, você saberia o que me dizer sobre o que é planejamento? Planejamento é você se anteceder a determinadas situações, prever determinadas situações com antecedência. Isso aí se chama de planejamento. Quando você se planeja, você consegue, para cada fator que possa vir a acontecer, você tem uma válvula de escape, um plano B, né? Então o homem, desde os tempos mais remotos, percebeu essa necessidade de estar se programando, de estar fazendo planejamento, pois naquele tempo que ele vivia já existia a necessidade de planejamento para que ele pudesse ter êxito nas suas caçadas. Tinha que desenvolver meios de se planejar para capturar aquela caça para ele não morrer de fome. Quando ele saía caçando caça aleatoriamente, ele obtinha um certo tipo de resultado, e quando ele planejava como ia capturar aquela presa, ele tinha outro determinado tipo de resultado. Então, para cada tipo de ação, existe um resultado diferente. O resultado de quem planeja determinado objetivo na sua vida, para quem planeja, o resultado totalmente é diferente daquele que não tem planejamento. Isso é fato, galera. Isso é fato, isso é realidade. Então, quem se planeja para receber determinada situação, ele sai um passo na frente de que aquele que vive aleatoriamente, né? Como se fosse uma folha seca ao chão. Então, há diferentes definições de planejamento, né? Planejar é alocar antecipadamente recursos para o alcance de fins determinados e decidir no presente ações a serem tomadas no futuro. Então, o planejamento justamente faz com que você tenha uma antecipação naquilo que você planeja para o seu futuro profissional, para o seu futuro acadêmico, seu futuro familiar, conjugal, seja lá qual for. Então, se você planejar, você tem maiores chances de chegar ao sucesso. Então, o planejamento envolve algumas etapas que a gente vai estar falando no próximo podcast, certo? Eu não quero deixar passar um podcast muito longo que fique cansativo, então a gente vai fechar entre 5 e 6 minutos aí cada podcast. Então, a gente vai fechar isso aqui, e no próximo podcast, o terceiro, a gente vai falar sobre etapas de um planejamento. Temos 4 etapas que a gente devemos definir para chegar em um planejamento eficaz, um planejamento que venha lhe levar ao sucesso, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.